Olá, meu doutor e minha doutora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. Já estamos quase chegando a 100 mil inscritos e eu quero muito agradecer você que nos acompanha aqui. Eu já gravei diversos vídeos, mas de todos que eu gravei eu te confesso que talvez esse tenha sido o mais difícil para mim, tanto é que eu já regravei ele mais de 10 vezes. Nesse vídeo eu quero te dar instruções financeiras de como sair das dívidas de maneira bem prática, aquilo que eu mesmo experimentei. E por que para mim esse vídeo talvez é mais difícil? Porque eu vou te contar um pouco da minha história, onde aos 19 anos de idade eu morava sozinho, certo? Numa kitnet, e eu já acumulava dívidas com a C&A, com a Americanas, com a Riachuelo, com a Avon, com o Credit Shop e com a Paraíba, o Armazém Paraíba, né? E essas dívidas somadas passavam de mais de 7 mil reais. Na época, isso aqui foi em 2007, quando eu fui morar sozinho, se você for pegar 7 mil reais e dividir por 380, que era o salário mínimo da época, eu estava devendo aí mais de 18 salários mínimos, porque vai dar praticamente 18 salários mínimos e meio. Então você imagina um jovem de 19 anos morando sozinho numa kitnet, ganhando 300 reais por mês, com uma dívida mais de 7 mil reais, que eram praticamente quase 18 salários mínimos e meio. Como foi que eu paguei essas dívidas? É exatamente isso que eu vou explicar para você. E para mim é um pouco difícil porque eu vou ter que contar para você algumas coisas que aconteceram durante esse período aí para que eu pudesse quitar essas dívidas. E já peço a você que se você for muito emotivo aí, então pegue o lencinho e assista esse vídeo com o lencinho na sua mão, tá bom? Então vamos lá, nesse vídeo eu vou te mostrar 4 princípios que eu passei a adotar para que eu pudesse sair das minhas dívidas. Mas uma observação importante é que eu não quero taxar em 4 princípios como sendo esses princípios absolutos. Não, são comportamentos que eu passei a adotar para que eu pudesse sair das dívidas. E saí tanto que aos 25 anos de idade eu comprei a minha casa à vista. Tem gente que segue aquela ideia de que casa não é investimento, por isso é melhor não comprar uma casa. Mas você há de convir comigo que milhares de brasileiros têm sim o desejo do sonho da casa própria. Não fique nessa ideia de achar que todo investimento, o único retorno que ele pode dar é financeiro. Não. Uma casa, por exemplo, não traz um retorno financeiro em caso de moradia para mim. Mas uma casa traz tranquilidade, traz sossego, traz conforto à minha família, traz segurança para a minha família. Então, eu comprei minha casa à vista aos 25 anos de idade. Então, eu vou te mostrar esses passos, esses princípios que eu passei a adotar na minha vida e assim consegui sair das dívidas. Logo aos 23 anos eu já não estava mais endividado e assim consegui sair das minhas dívidas. Então, para que você entenda esse contexto da história, à medida que eu for escrevendo um princípio aqui, e você pode adotar esses princípios na sua vida, eu vou te contando um pedacinho dessa história aqui. O primeiro princípio para que você possa sair das dívidas, você precisa reconhecer e mensurar. Então, o que é esse reconhecer e mensurar? Talvez você se pergunte assim, doutor, mas como é que o senhor chegou aos 19 anos já devendo tudo isso aqui? Para ser bem curto com você e não alongar muito esse vídeo, a minha mãe faleceu quando eu tinha 14 anos de idade. E aí ela deixou 10 filhos, mas sem pai por perto. Aconteceu que esses 10 irmãos ficaram sozinhos dentro de uma casa, ok? De casa alugada na época. O meu irmão mais velho tinha 23 anos e o caçula tinha 3 anos de idade. Então você imagina aí 10 irmãos, 8 homens e 2 mulheres, o mais velho com 23 anos e o caçula com 3 anos, tendo que cuidar da própria vida. Era bem difícil, mas a gente conseguiu sobreviver a esse período aí turbulento da nossa vida. E aí aconteceu que quando eu completei 18 anos de idade, por livre e espontânea não vontade, eu tive que começar a tirar cartões de crédito, porque agora eu já tinha 18 anos, eu podia tirar cartão de crédito, né? Então eu fui livremente forçado a tirar alguns cartões de crédito e aí acabou que esses cartões de crédito começaram a ser usados. Uns para comprar alimentação para nossa casa, outros para outras coisas, e aí a dívida estava no meu nome. E essa dívida foi crescendo, 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 até que um dia eu comecei a receber bastante cartas com aviso importante, aviso importante. Você já recebeu essas cartas aí? Em 2017 chegou muitas cartas da Americanas e também do Credit Shop, aviso importante, você está devendo. E aí eu comecei a olhar aqueles valores e comecei a ficar assustado. Até que um dia eu tomei a seguinte decisão, eu fui até um orelhão telefônico, e aí comecei a ligar para todos os lugares onde eu havia recebido cartas e pedi para que eles me dessem o valor da dívida que eu tinha. Eu estava fazendo o quê? Reconhecendo a minha dívida e agora mensurar. Então eu comecei a anotar todos os valores e a única lembrança que eu tenho é que passava de 7 mil reais. Então eu imaginei assim, bom, eu tenho 19 anos, eu já estou devendo 7 mil reais. Daqui a mais um ano eu estou devendo 10, daqui a 2 anos eu estou devendo 15 e assim vai. Então eu tive que tomar uma decisão. Qual foi a minha decisão? Eu saí da casa dos meus irmãos e passei a morar sozinho. Então eu fui morar sozinho em uma kitnet.
e eu ganhava apenas R$ 300. Agora eu precisava fazer um plano para poder quitar isso aqui. Aí talvez você pergunte, doutor, e os seus irmãos, o que eles fizeram? Te ajudaram a pagar? Não, eu decidi pagar toda a dívida sozinho. Então a primeira coisa, eu tive que reconhecer que eu estava endividado e tive que mensurar, somar todos os valores. Nesse momento, às vezes a pessoa tem um choque quando ela vai olhar o valor, mas é necessário que você faça isso. Sente, encare as suas dívidas e some todas elas para que você saiba qual o valor exato que você deve. E aí você vai para o segundo princípio que agora eu vou te contar, que é aumentar a sua renda. Então você olha aqui, eu era estagiário de uma empresa que eu já estava cursando contabilidade no início do curso, primeiro período praticamente, e eu ganhava R$ 300 como estagiário. Então você acha que eu consegui mensurar a minha dívida, R$ 7.000, com R$ 300 e tendo que pagar a kitnet, você acha que eu vou pagar isso aqui quando? Vai demorar muito. Então eu precisava fazer o quê? Aumentar a minha renda. Eu não começo a dar instruções dizendo assim para você, comece a cortar alguma coisa. Não, eu não dou instruções quando eu dou conselhos financeiros para as pessoas, nos acompanhamentos que eu faço. Eu não começo pelos cortes, eu começo por aumentar a receita. Por quê? A pessoa já vive uma vida privada demais. Aqui já não dá para fazer nada. E aí você ainda vai querer pensar, o que eu tenho que cortar? Não tenho que cortar nada. Se eu cortar, eu vou cortar a minha vida. Imagina cortar ganhando R$ 300, né? Não dá para cortar nada aqui. E aí, então, o que eu faço nos meus acompanhamentos hoje como mentor financeiro? Eu faço é motivar a pessoa a aumentar uma renda. Isso gera um ânimo, gera um empenho da pessoa. Eita, eu vou aumentar, vou ganhar mais. E aí a pessoa fica mais feliz e empolgada. A pessoa já está triste que ganha pouco, ainda quer cortar alguma coisa, aí fica difícil. Então, aumentar a renda. E aí, como foi que eu aumentei a minha renda na época? Na época, eu dava aula particular. Por quê? Porque todo mundo queria aprender matemática comigo. E aí eu dava aula particular, tanto nas casas mesmo normais, quanto também na faculdade. E também eu gostava muito de revender alguma coisa. Então o que eu fazia? Aqui eu vendia alguns livros meus, porque eu tinha diversos livros. Quando eu fui morar sozinho, eu só tinha duas coisas: as minhas roupas e meus livros. Não tinha nem armário, né? Então eu comecei a construir minha vida a partir aqui dessa kitnet morando sozinho. Então você pode pensar, hoje em dia, para aumentar a renda é muito simples. Você tem aí na internet diversos sites onde você pode preencher nota fiscal e ganhar dinheiro. Você pode vender cursos pela Hotmart também. Facinho hoje em dia. Hoje está muito mais simples de você ganhar uma renda extra. Mas a priori eu sempre foquei naquilo que eu sei fazer melhor, que no caso era dar aula e negociar alguma coisa para revender e ganhar um dinheirinho a mais. Então, eu comecei a pensar em aumentar a minha renda. Então, a primeira coisa, não esqueça, mensurar quanto você deve. Não tenha medo de encarar o seu valor. Segundo lugar, vá pelo lado positivo primeiro, aumentar a renda. Pense em aumentar a renda. Hoje você tem também até mesmo a OLX, onde dá para você faturar uma boa grana. Todos os meses, eu sempre compro e revendo alguma coisa da OLX. Eu vou lá, vejo se tem alguma coisa com potencial de venda, compro no preço mais baixo e vendo no preço mais alto. Ou eu também revendo alguma coisa minha que eu não utilizo mais assim, mas está em bom estado. Aí a terceira coisa, um terceiro princípio que eu estabeleci para a minha vida foi reduzir e evitar gastos. Reduzir e evitar gastos. E aqui é importante, não é só a ideia de reduzir, é de também evitar os gastos. Mais importante que reduzir é evitar. Então, nessa época, eu sempre procurava ao máximo evitar gastos. Então, para você ter ideia, quando eu morava sozinho, eu pagava R$ 120 de aluguel na kitnet. E aí, nesse caso, me sobrava R$ 180. Então, o que eu iria fazer com R$ 180 nessa época aqui em 2007, 2008, por aí? Para eu evitar gastos, olha como eu evitei gastos na alimentação. Na alimentação, o que foi que eu fiz? Eu fui até uma escola onde eu estudei o ensino fundamental e pedi para a diretora o seguinte, se ela poderia permitir que eu pudesse deixar o depósito de manhã cedo na escola e à noite eu pudesse pegar com o lanche da escola. E aquele lanche seria o meu jantar. Lembrando, eu morava sozinho, então assim, eu não tinha filho. Então eu poderia passar por essas situações. Com o filho se torna mais difícil, né? E aí então eu ia na escola de manhã cedo, deixava o depósito e à noite, quando eu voltasse da faculdade, eu ia lá, batia na porta da escola e chamava o segurança e ele me trazia o lanche da escola, que seria o meu jantar. Então, se na escola tivesse o lanche suco com biscoito, seria o meu jantar. Se tivesse na escola, era o meu jantar. E se naquele dia o segurança, por exemplo, não me atendesse às 10h30 da noite, quando eu passava por lá, eu não teria jantar. Então, eu evitava gastos.
ao máximo eu evitava para poder economizar. Mas aqui, graças a Deus, a situação acabou melhorando e eu consegui 2 estágios. Um de manhã era pelo Tribunal Regional Federal, quando eu consegui passar em primeiro lugar lá no estágio, e à tarde eu ia para a Unimed. E aí eu já estava ganhando um pouco mais. Mas isso não me levava a gastar. Isso fazia o quê? Com que eu evitasse os gastos. E aí eu comecei gradativamente a ir olhando as despesas que eu pudesse pagar à vista. Porque o quarto princípio é justamente esse, pagar, ok? Então, eu já estava ganhando um pouco melhor, então eu comecei a avaliar quais aquelas que ofereciam uma melhor condição à vista. E aí eu pagava elas à vista. Então, por exemplo, a C&A na época me cobrou 3 mil e pouco, mas quando eu paguei à vista foi R$ 1.200. E aí eu consegui pagar à vista, já juntando o que eu tinha com o que eu estava ganhando agora. Paguei à vista. Mas isso, eu ainda continuava nessa condição de, por exemplo, pegar o alimento lá na escola e tal. Aí de certo que aconteceu que eu consegui pagar algumas contas nesse período aqui e então fui trabalhar em um hotel. E aí nesse hotel eu já estava trabalhando com recursos humanos agora. E lá no hotel, sabe qual era o melhor? Tinha café da manhã, tinha almoço, café da tarde e tinha até jantar. E aí, então, agora eu estava feliz da vida trabalhando num hotel que tinha tudo isso para mim. Percebe só o cenário que eu tenho agora? Eu tenho tudo que eu quero. Almoço, janta, café da manhã e até lanche da tarde. Então agora que eu não vou gastar mesmo mais nada. Agora eu vou pegar todo o meu dinheiro, então eu vou começar a negociar mais ainda as minhas dívidas. E aí no hotel eu comecei a então quitar outras dívidas. E aí eu comecei a quitar as outras dívidas. E acabou que nesse período aqui, enquanto eu estava trabalhando em um hotel, o Hotel Luzeiros na época, todas as minhas dívidas foram sanadas. Mas para você ter ideia, todo o meu dinheiro que eu pegava, eu fazia assim, ó, fechava o olho para pagar as minhas dívidas. Eu não saía para lanchar com os amigos, nada disso. Se alguém me convidasse para lanchar, eu disse assim, ó, você vai pagar porque quem convida paga. Você vai pagar? Se o cara não desse a ideia de que iria pagar, eu nem iria. Alguns amigos mais íntimos eu tinha coragem de dizer assim, você está me convidando, você vai pagar? Aí ele dizia brincando, eu vou. Então eu ia. Se ele dissesse, não, tu é que vai, eu digo, então eu sinto muito, eu não vou. Por quê? Porque eu estava focado em pagar as minhas dívidas. E de certo que trabalhando no hotel, eu consegui então pagar as minhas dívidas, porque eu estava ao máximo evitando gastos. Para você ter ideia, um outro gasto que eu evitava muito fazer era na faculdade, quando tinha que tirar cópia de material. O que eu fiz muitas vezes? Eu ensinava os meus amigos algumas coisas da faculdade, em troca deles imprimirem para mim material. Então é assim que eu fazia. Eles entregavam a impressão dos materiais, das apostilas, e eu em troca ensinava a eles. Então, evite, reduza, mas evite ao máximo gastos desnecessários. E aí, durante esse período que eu já consegui quitar todas as minhas dívidas, agora eu consegui trabalhar em um banco. Então, um amigo meu me convidou para fazer uma entrevista num banco, o Banco Safra. Eu fui fazer a entrevista e fui aprovado na entrevista. Agora, o meu salário estava estratosférico em relação ao que eu ganhava, né? E aí você olha assim, agora eu estou ganhando bem, não tenho mais dívidas, então eu vou ficar agora aqui gastando meu dinheiro. Claro que não. Agora eu queria fazer o quê? Guardar dinheiro para então comprar a minha casa. Porque quando eu cheguei na kitnet, eu perguntava lá, as pessoas tinham 20 anos morando ali, e eu não queria aquilo para mim. Eu queria comprar a minha casa. Então, quando eu estava no banco, interessante que lá tinha ticket de alimentação. Então, todo o dinheiro do ticket de alimentação eu comprava com alimentação e coisas da casa, porque dava para fazer. E o meu salário, o que eu fazia? Guardava plenamente. E na época, sabe o que algumas pessoas diziam? Diziam assim, você é bancário e você mora numa kitnet. Na minha kitnet, por exemplo, não tinha nenhuma mesa que dava para 4 pessoas. A mesa só podia ser colocada 2 cadeiras, não tinha televisão. E as pessoas começavam, tu tem que ter algo melhor e tal. Eu digo, não, eu quero comprar a minha casa. Então eu procurei sempre ao máximo evitar gastos para que eu pudesse cumprir aquilo que eu desejava fazer. E claro, sempre pensando em aumentar a minha renda. E assim, aos 25 anos de idade, guardando o dinheiro que eu já recebia do banco e também juntando com a demissão, eu consegui comprar a minha casa e hoje não vivo mais endividado, mas vivo dentro dos meus padrões. Eu não vivo dentro dos padrões alheios. Tome muito cuidado, porque muitas vezes as pessoas querem colocar um padrão de que você tem que ter um carro, de que você tem que ter uma moto, de que você tem que ter um iPhone, de que você tem que ter não sei o quê. Não, viva de acordo com o seu padrão. E aí, gradativamente, você vai alcançando aquilo que você deseja. Não pode viver também restrito, limitado sempre.
Mas é importante que você viva dentro das suas condições, não viva dentro das condições alheias. Então, quando eu estava aqui atolado de dívidas, eu praticamente não saía, não viajava, não ia para lugar nenhum praticamente. Vivia dentro de casa, estudando, indo para a faculdade e para o trabalho, e assim foi. Mas depois que eu consegui comprar minha casa à vista, hoje sou um homem casado, tenho minha casa, tenho meu filho, viajo, saio com a minha esposa, saio com meu filho, hoje não vivo mais essa limitação toda aqui, mas sempre entendendo que eu tenho que viver dentro dos meus padrões, dentro dos meus princípios. E aí por isso eu quero lhe perguntar, quais são os seus princípios financeiros? Inclusive hoje, quando eu faço acompanhamento de pessoas em relação às finanças, eu tenho um material que eu os acompanho. Esse material foi escrito por mim, onde no título ele diz: corte as regras e estabeleça princípios. Eu trabalho com princípios. Aqui tem 16 princípios que as pessoas precisam passar a obedecer para que elas possam viver de maneira mais saudável em relação ao seu dinheiro. Esse é o primeiro vídeo que eu gravo nesse sentido, talvez não ficou tão legal assim, não sei, mas deixe nos comentários se você gostou, se não gostou, deixe aí nos comentários o que eu poderia melhorar, né? Foi o primeiro vídeo aí nesse sentido e eu espero continuar falando mais ainda para você em respeito às finanças. Um grande abraço, Doutor Equilíbrio, e até um próximo vídeo.